O que você deve fazer? Você deve apenas permanecer o mesmo. Faça o que estiver fazendo e não mude, porque o mundo precisa aceitá-lo como você é. E é isso. É algo que eu nunca vou te dizer, porque esse é o pior conselho. O mundo não te deve nada, as pessoas não te devem nada. Estamos mudando a cada dia. Estamos sempre tentando melhorar. Sempre tentando melhorar a nós mesmos. E ninguém é a mesma pessoa que era desde o dia em que nasceu. Então, dizendo que, não mude a si mesmo, apenas aceite a si mesmo, não é realista. E este canal é sobre realismo. Não gosto de adoçar as coisas. Revestimento de açúcar não funciona. Eu não sou o guru legal que vai te dizer que vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem quando você estiver bem. Porque a sua vida está literalmente em suas mãos, e somente em suas mãos ninguém vem para te salvar. Ninguém vai te salvar, nem a sua mãe, nem a sua esposa, nem seus filhos, ninguém vai. Quer que a sua vida mude? Você tem que mudar. Ei pessoal, meu nome é Liz, bem-vindos ao meu canal. Então, hoje vamos falar sobre o fato de, se você não gosta de si mesmo, você tem que criar outra versão de si mesmo. Literalmente. Vemos celebridades falando muito sobre isso. Você vê a Beyoncé, ela diz, sempre que ela sobe no palco, ela não é Beyoncé, ela é a Sasha Feroz. Um bom exemplo também é o David Goggins. Ele era um selo da Marinha. Ele cresceu e ele conseguiu, ele caiu na pobreza, ele ganhou muito peso, ele perdeu peso, ele correu maratonas. Este homem fez coisas incríveis. Se você não conhece, dê uma olhada. Mas basicamente todos eles dizem, crie outra versão de si mesmo. E quando eu ouvi essas histórias, eu fiquei como, uau, isso faz muito sentido. E eu comecei a fazer isso também. Então você tem eu, certo? Liz, você conhece ela? Ela é muito preguiçosa. Liz não quer fazer nada. Como, honestamente, se você me perguntar qual é a coisa perfeita pra mim, e eu não quero ser a minha versão superior, eu literalmente quero voltar pra casa da minha mãe, contar com ela financeiramente, apenas ficar no meu quarto, deletar todas as minhas redes sociais, porque eu não gosto da atenção. E isso, fique assim, confortável, na minha cama, no meu quarto. Mas isso não vai me levar a lugar nenhum. Então eu criei um alter ego. Alguém que está confiante, alguém que usa a sua plataforma, alguém que vai atrás de seus objetivos, alguém que acorda de manhã e vai para a academia e não se importa se ela quer ou não. Ela só tem que se levantar e fazer isso. Alguém com uma mentalidade muito difícil, alguém quando ela ouve que ela é feia, não parece bem por ouvir essas coisas. Diariamente nas minhas redes sociais, alguém diz, ela precisa criar pele dura, porque ela tem que aguentar tudo para ela conseguir o que ela quer alcançar. Então, você não gosta de si mesmo, você cria outra versão. Talvez até haja. Se você começar a agir como eu, você vai se tornar isso. Não há outro jeito. Eu não entendo porque as pessoas dizem, tipo, oh meu Deus, isso é como mágica. Não é real. Não é mágica. Se você começar a fazer o que a versão superior de si mesmo faria, obviamente você vai se tornar ela. Isso é muito lógico. Você tem que pensar sobre isso direito. Como é a versão superior de você mesmo? O que ela está vestindo? O que ela está vestindo? Quem ela namora? Onde ela vai? O que ela faz para passar o tempo? Qual é a carreira dela? Até o corte de cabelo. Como é essa pessoa na sua cabeça? Eu não posso te dizer qual é a sua melhor versão. Talvez a melhor versão de você precise perder um pouco de peso. Talvez a melhor versão de você tenha um pequeno caminho a ganhar peso. Talvez a melhor versão de você tenha músculos para ganhar. Você observe todas essas coisas por si mesmo. Eu não posso te dizer, porque eu não sei como é a versão mais elevada de você. Eu só sei a versão mais elevada de mim. Uma vez que você tem esse objetivo em mente, você sabe como é a versão mais elevada de si mesmo. Você tem que começar a agir em direção a isso. Então você tem que começar a planejar seus objetivos. Por exemplo, eu estou dizendo, você na minha cabeça, ok, a versão mais alta de mim. Eu conheço o peso perfeito dela.
Eu tenho um corpo muito pequeno e muito magro. Não fica bem em mim. Porque, como eu disse a você, eu tenho um distúrbio alimentar. Eu estava lá, eu parecia doente, eu parecia que estava morrendo. Não fica bem em mim ter pouco peso. Mas tonificado fica melhor em mim. E eu sei que isso eu posso conseguir através de ginástica e fitness e levantamento de peso. Então, todos os dias, quando eu acordo e eu não quero ir para a academia, eu penso comigo mesmo: o que a versão mais elevada de mim faria agora? A versão mais elevada de mim sai da cama, diz: obrigado, Deus, por me acordar hoje. Obrigado por este dia abençoado. Hoje vai ser tão bom. Eu comecei com afirmações positivas. Calço meus tênis de ginástica e saio para a academia. É isso que a versão mais elevada de mim mesmo faz. E todos os dias, mesmo que eu goste de escolher uma refeição certa, eu amo açúcar. Eu amo alimentos açucarados e coisas. Mas eu sempre penso, o que a versão mais elevada de mim faria? Se ela pegasse essa sobremesa, porque meu problema é que o açúcar causa espinhas em mim. E eu fico inflamado, eu não dirijo bem. É muito ruim pra mim. Eu até acho que eu tenho alergia ao açúcar, porque eu também fico com uma erupção cutânea na minha cara. Então isso realmente não é bom pra mim. Então eu sempre penso, ok, o que a versão mais elevada de mim mesma faria? Porque a versão mais elevada de mim mesma tem uma pele muito bonita. Então a versão mais elevada não aceitaria aquela sobremesa. Ela tomaria talvez cafeína em vez disso, como algo como um café ou um chá que irá suprimir, como que suprime meu desejo por açúcar, certo? Então eu faço isso porque é isso que a versão superior de mim mesma faria. A mesma coisa com a leitura de livros. Eu não consigo me concentrar. Eu não gosto de ler livros de jeito nenhum. Mas a versão mais elevada de mim mesma, ela precisa terminar os livros. Porque ela sabe que livros são conhecimento e conhecimento é a chave para te levar tão longe na vida. Não consigo explicar isso o suficiente. Quanto mais você souber, melhor. A versão mais elevada de mim também é muito confiante. Alice é tímida. Ela não quer sair em público, ela não quer falar, ela só quer ser ignorada em seu quarto, onde ninguém pode julgá-la, ninguém pode falar sobre ela, ninguém sabe nada sobre ela. Mas a versão mais elevada de mim tem uma plataforma e ela quer usar essa plataforma para melhorar, para ajudar as pessoas. Eu sou muito apaixonada por isso. É minha paixão, porque agora eu estava fazendo isso, dando conselhos, fazendo vídeos, tendo meu TikTok. Eu nunca promoveria nada, porque não queria que meus seguidores o fizessem, comprar algo que eu mesma não usei. Então, vou receber tantas perguntas sobre ofertas de marcas e e-mails me oferecendo dinheiro, e eu sempre recusava, porque eu mesmo não uso isso, então eu não promovo. Eu não me importo com dinheiro, que é o quão apaixonado eu sou por isso. Eu fiz isso por um tempo de graça. Agora estou ganhando dinheiro com isso. Não através de acordo de marcas e outras coisas, mas eu estou. Então, o dinheiro agora é apenas um bônus, mas eu estava fazendo isso por um ano de graça, porque eu amo isso. Eu acordava às vezes à noite e eu não conseguia dormir, porque as ideias passavam pela minha cabeça. Oh meu Deus, tudo bem, você tem que filmar esse vídeo. É tão legal, criativo, minha mente está sempre funcionando. Então eu adoro acordar de manhã, eu adoro cultivar minhas novas ideias, contar a você novas ideias. Eu adoro isso, é algo que eu amo. Vocês têm que encontrar a sua própria paixão. Vejam, eu recebo mensagens, as pessoas me perguntam: Liz, o que é algo que você me recomendaria que eu tenho que fazer como uma escolha de carreira? Qual é a minha paixão e outras coisas? Eu não posso te dizer qual é a sua paixão, querida. Eu não posso de jeito nenhum. Sabe, a minha irmã, mesmo a minha irmã, que é literalmente do meu próprio sangue, ela não quer o que eu quero. Porque isso não é pra ela. Ela diz: Liz, estou tão orgulhosa de você e parabéns por tudo que você conquistou. Mas eu não quero o que você quer. Eu nunca me colocaria em uma posição como essa para as pessoas me julgarem. Isso é muito difícil. Você tem que criar uma pele tão dura para ser uma figura pública ou um influenciador ou uma celebridade. Isso é tão difícil porque as menores coisas que as pessoas percebem em você e começam a dizer, e você começa a se olhar no espelho de forma diferente. Você pode ser a pessoa mais confiante de todas, mas quando tantas pessoas dizem isso repetidamente, você fica tipo: oh meu Deus,
Isso é verdade? Eu realmente pareço que... Você sabe? É quase como... É insano. É insano. Então você realmente tem que ficar duro para isso. E muitas pessoas não querem isso. Mas veja, eu acredito que Deus nos dá paixões porque é isso que devemos fazer. Deus não te dá apenas como um talento ou uma paixão assim, sabe? Por que você não quer escalar o Monte Everest, por exemplo? Porque essa não é a sua paixão. Porque não era para você. Você sabe lá no fundo o que você deveria fazer. E se você não tem uma paixão ou você acha que não, pensa sobre o que eu sou realmente bom. No que as pessoas pagariam $10 para eu fazer. Por exemplo, eu sou muito bom em dar conselhos. Sempre fui. Eu dei conselhos desde criança. Dei conselhos à minha mãe quando eu tinha 5 anos sobre como ela deveria resolver o seu casamento e outras coisas. O que ela deveria fazer. Eu já faço isto há algum tempo e eu realmente sou muito bom. E quando falo com o coração, quando meus seguidores no Instagram pedem conselhos, eu dou de graça. Mas pense que se eu lhes perguntasse, tudo bem, darei conselhos, mas envia-me $10, eles dariam 100, porque é assim que eu sou bom nisso. Cada pessoa é bom em alguma coisa. Pode ser tão pequeno quanto cozinhar, talvez um cozinheiro realmente bom. Tortas grandes, comece a vender suas tortas, faça coisas assim grandes, outras comidas, e talvez você seja muito bom em gerenciar uma equipe, porque você não abre uma empresa de administração. Talvez você goste muito de mídia social, mas não gosta de ser visto. Comece uma empresa de mídia social, onde torne outras pessoas famosas, mas você está em segundo plano, sabe? Você tem que pensar sobre como você é bom, no que as pessoas realmente pagariam mesmo $10 para você fazer. Sejam realmente honestos com vocês mesmos. Eu estou tão cansada dessas pessoas sempre adoçando as coisas, sempre sendo como, seja sempre gentil consigo mesmo. Na minha opinião, isso é tóxico. Você nem sempre pode ser gentil com você mesmo. Às vezes você precisa de um choque de realidade. Por exemplo, eu sofri de uma depressão severa por 2 anos. Eu não saía do meu quarto, como se de jeito nenhum. Minha mãe entrava no meu quarto de manhã para verificar se eu estava vivo, se a filha dela estava respirando. E se eu pensar sobre isso agora, é muito difícil para mim até mesmo falar sobre isso. Mas essa era a minha realidade. E eu não quero pena ou algo assim. Eu superei isso e me tornei essa versão de mim mesma. Então é uma bênção. Mas, naquela época, eu me lembro que eu sempre falava com a minha mãe e dizia a ela como se eu tivesse esse desejo de ajudar as pessoas e talvez fosse porque eu me sentia tão impotente que eu queria ajudar outras pessoas. Minha mãe falava como, Liz, do que você está falando? Apenas pegue 9 a 5 como um trabalho normal. O que você está falando sobre YouTube, social media? Você é louca. E eu nem tinha nenhuma mídia social naquela época. E eu estava não mãe, eu quero isso, eu preciso disso. Eu quero ajudar as pessoas. E ela era como, Liz, você não pode nem se ajudar. E isso realmente me machucou. Eu lembro que eu subi pro meu quarto e comecei a chorar. Comecei a chorar. E fiquei por que ela me odeia? Ela é tão má comigo. E todas essas coisas. E então, quando eu terminei de chorar na manhã seguinte, eu acordei e fiquei uau, minha mãe está certa. Como eu estou tentando ajudar outras pessoas quando eu não consigo nem me ajudar? Então eu lembro que eu fiz meus cuidados com a pele, eu troquei meu pijama novamente e voltei a sentar na minha cama. E eu estava na minha cabeça apenas esperando até que anoitecesse novamente, como todos os dias. Eu apenas sentaria na minha cama e esperaria até que escurecesse de novo. Então, naquele dia em particular, eu fui até o espelho e me olhei e fiquei Liz, você é patética. Você é tão patética. Olhe para si mesmo, esses são os seus anos mais jovens e a cada segundo você está envelhecendo. E você tem vozes que desperdiçaram os últimos 2 anos em seu quarto, não fazendo nada. Então, aquele dia em diante, eu lembro que eu fiz um plano. Eu estava ok, temos que pensar. O que a melhor versão de mim faria? Então eu comecei, ok, a melhor versão de mim começaria talvez saindo do quarto dela. Talvez pegar um pouco de ar fresco. Eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer caminhadas todos os dias. Fazer questão de dar os meus 10.000 passos. Eu comecei a comer de forma mais saudável. Comecei a gostar de fazer
papas de aveia pra mim. Então eu comecei a ouvir como podcasts, coisas motivacionais, sabe? Eu costumava ouvir isso antes, mas agora eu comecei a ouvi-los, de verdade. A coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi acreditar na lei da suposição e acreditar em Deus. Porque eu comecei a me comunicar com Deus e eu costumava rezar como se fosse muçulmano. Então eu rezava 5 vezes por dia e outras coisas. Mas eu rezava e só rezava e pronto. E depois ia dormir chorando. Mas então eu comecei a rezar, como se falasse. Então eu disse, toda vez que eu fazia minha oração, eu sentava, e não toda vez, porque é assim também, é como forçar, e isso é demais. Mas como às vezes, quando eu realmente estava me sentindo para baixo, eu falei com Deus como se ele fosse meu melhor amigo. Eu estava tipo, olha, eu não me sinto bem, e é isso que eu estou sentindo agora, e eu não sei porquê, e eu te conheço, você é o único que pode me ajudar, e você sabe que eu dou a você. Você sabe o que é o melhor para mim, então me mostre como eu pergunto a ele, me mostre como eu faço isso. Então, quando eu comecei a falar com ele, assim, eu juro, cada coisa que eu queria manifestar começou a se manifestar na minha vida. Porque eu comecei a falar com Deus. Veja, vocês estão esperando que coisas aconteçam em sua vida, mas você perguntou a Deus? Você perguntou ao universo? Qualquer coisa, apenas pergunte, sabe? E não pode esperar ajuda se não perguntar. E você não pode esperar que coisas boas venham se você nem mesmo pode aceitar ajuda de pessoas que você conhece. Às vezes Deus coloca pessoas em nossa vida para nos ajudar, a nos atualizar. E se você está constantemente dispensando pessoas, não, eu faço sozinho, como você vai chegar lá? Então você fica perguntando como, Deus, por que você não me ajuda? E Deus diz, eu te envio essa pessoa, mas você dispensa. Ou dispensa completamente. Deixa de tentar controlar tudo. Como se eu tivesse sempre tentando controlar tudo na minha vida. Eu precisava de controle. Eu tinha tanto medo de não ter o controle da minha vida. Isso vem de um trauma da primeira infância. Porque quando eu era mais jovem, eu nunca tive o controle. Havia um pai que sempre teve controle sobre mim e eu senti que não era nada, sabe? E quando eu cresci, isso me deu uma sensação de como, eu preciso controlar todos ao meu redor e tudo o que acontece na minha vida, porque essa é a única coisa que eu tenho. Mas então, eu percebi que quando eu comecei a falar com Deus e quando eu comecei a ver que tudo o que eu pedi a Ele estava acontecendo, eu comecei a confiar nele. Então eu deixei de lado todos os desejos que eu tinha. Eu pedi uma vez, eu perguntaria uma vez, eu diria, isso é o que eu quero, especificamente. Esse era o dinheiro que eu queria. Como, por exemplo, eu precisava pagar uma multa. Eu perguntei especificamente, eu preciso de dinheiro para essa multa. É quanto eu preciso, por favor, me ajude. E eu sempre também praticaria gratidão antes. Eu dizia obrigado, Deus, por ter dormido. Obrigado, Deus, por ter comida na mesa. Obrigado pelas pequenas coisas. Eu dizia obrigado antes de ir para a cama. E depois falava com ele. Eu falava tipo, ei, esse foi o meu dia. Foi isso que aconteceu, literalmente. Como se ele fosse meu amigo. Eu contava tudo a ele. Então eu ficaria tipo, ok, agora eu tenho essa multa para pagar. Você pode ter certeza que eu tenho dinheiro? E como do nada eu conseguia dinheiro. E isso era como coisas assustadoras. Então eu sabia que tudo bem. Tudo o que eu pedisse a ele aconteceria. Então eu comecei a confiar nele. E agora, aconteça o que acontecer, mesmo que seja bom ou ruim, eu confio que é pro meu melhor. Porque quando alguém sai da minha vida, que eu realmente quero isso, eu sei que Deus sabe que ele não é bom pra mim. Eu sei que ele sabe o que é melhor pra mim. Então eu realmente não me estresso mais. Como eu não posso dizer a vocês o quanto eu confio, porque eu vi todas as vezes pedir, ele entregou e não falhou. Quando não consegui o que queria, consegui algo melhor em vez disso. É o quanto você tem que confiar e você tem que começar a assumir que o mundo foi projetado para você ter sucesso. É assim que a versão mais elevada de você pensaria. Então, de agora em diante, eu quero que você adote essa mentalidade do que seria a versão mais elevada de mim. Você entra em uma sala, você tem uma reunião, você pode pensar, eu estou
Tão nervoso, eu não posso fazer isso. Você tem apresentação na escola e pensa, eu não posso fazer isso. O que a versão mais elevada de você faria? Ombros para trás, entre na sala e comece a falar. Falando como se essas pessoas fossem... Sabe o quê? Você sempre vai a algum lugar. Pense que todo mundo que está dentro te ama. Realmente faça isso. Isso vai te deixar mais confiante. Você realmente pensar que, como, oh meu Deus, essas pessoas estão obcecadas por mim. Você tem que dizer a si mesmo afirmações como essa. Antes de ter um grande projeto, olhe no espelho e diga: eu sou poderosa. Eu sou incrível. Eu vou matar esse dia. Peça a Deus. Diga: Deus, hoje eu quero que você me ajude a falar melhor. Para entregar, para ter a melhor apresentação de todas. Deus, por favor, fique comigo hoje. E eu juro que quando você começa a falar, você fala como nunca falou antes. Porque ele literalmente te ajuda. Peça ajuda, você receberá ajuda. Veja a recuperação de você obtendo a melhor versão de si mesmo. Não é linear. Isso machuca, é preciso responsabilidade. Responsabilidade leva a culpa, porque você tem que ver todas as coisas que você fez antes. É preciso passar pelo processo de olhar para si mesmo de forma diferente. Olhando para si mesmo como, por que eu agi dessa maneira? Por que eu fiz isso? Se você está tentando se curar de um trauma, muitas vezes significa que você tem que reviver o trauma para se curar. E isso dói. E você sabe o que você vai ter tantos dias ruins também. Mas eu ainda tenho dias ruins, sabe? Eu tenho dias ruins em que eu acordo e fico tipo, uau, eu realmente não gosto disso, eu realmente não quero isso. Mas então você sabe, quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua vida. Meu dia ruim, eu sempre penso, qual seria a versão mais alta de mim? Pense, você sabe o que ela faria. Você sabe que ela acredita em Deus, que ela acredita no universo, que tudo está dando certo para ela. Então ela sabe que esse dia ruim é na verdade uma bênção. Porque como podemos apreciar os dias bons se não tivéssemos dias ruins? Nem saberíamos o que são dias bons se não houvesse dias ruins, sabe? Então eu estou te dizendo, quando você está tentando se recuperar de algo, quando você está tentando se tornar uma pessoa melhor, você terá dias bons e ruins, mas é o processo que vai fazer você se apaixonar pela vida. Você sabe, muitas vezes não é o que a gente gosta. Por exemplo, se você quer um relógio caro, né? O relógio em si não te satisfaz. Mas o processo para o relógio, o trabalho para isso, a antecipação, o oh meu Deus, eu vou conseguir amanhã, é isso que te deixa feliz. Então, quando você consegue, você fica tipo, uau, é isso, mas você esquece como todo o processo antes. Essa é a parte emocionante. Muitas vezes, quando as pessoas tentam perder peso e outras coisas, elas ficam tipo, uau, tudo bem, então eu cheguei aqui agora. Mas ir à academia, vendo todos os dias a balança cair e ficar tipo, oh, uau, e parecendo melhor, sentindo-se melhor, saudável, está bebendo muita água, sua pele ficando gorda, comendo saudável, tendo energia, esse é o processo. Essa é a felicidade. Então você tem que olhar para as coisas como, uau, eu me apaixono pelo processo de conseguir as coisas. Não a coisa em si, mas todo o tempo que leva a isso. Os dias ruins, os dias bons, tudo que você absorve, você fica tipo, uau, eu amo esse processo. Outra coisa é que não me diga o que você quer ou o que você quer realizar, quais são suas ambições. Eu não poderia me importar menos, para ser honesto com você. Mostre-me o que você fez. Me mostre o que você está fazendo. Porque, por exemplo, quando eu comecei toda essa coisa de mídia social e minhas coisas, minha mãe ficava tipo, Liz, o que você está fazendo? Isso é constrangedor. Eu não estou conseguindo nada. Quero dizer, eu estava ganhando alguns seguidores, mas não ia a lugar nenhum, sabe? E agora que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, minha mãe é uma das minhas maiores apoiadoras, porque eu mostrei a ela do que eu sou capaz. E anos antes eu sempre falava sobre isso e dizia, oh meu Deus, mãe, eu quero isso, eu quero ser tipo, sim, 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 tanto faz, Liz. Você é uma pequena sonhadora, eu sei. Mas agora, quando estou falando sério sobre isso e ela me vê assinando contratos, ela me vê fisicamente fazendo essas coisas, ela fica tipo, uau, essa é minha filha. E agora ela me apoia. E quanto maior eu fico, mais apoio eu recebo dela e da minha família. É assim que tenho pessoas me enviando mensagens também como Liz, minha família não me apoia, eu não sei o que fazer agora, eu não quero fazer isso. Ei, olha, se você contar grandes sonhos para pessoas de mente pequena, elas nunca irão te apoiar.
Eles não fizeram isso sozinhos, então por que você acha que você poderia, sabe? O grande problema com muitas pessoas hoje em dia é que você quer falar antes que aconteça. Então, por que você está colocando esse mal olhado em si mesmo? Porque eu acredito em mal olhado, eu realmente acredito. Toda vez que eu disse a alguém algo, um objetivo meu ou qualquer coisa, antes de realmente acontecer, não funcionou. Por quê? Porque as pessoas não sabem, elas não podem arruinar vocês. Tem que se tornar mais privado sobre sua vida. Você está sempre colocando tudo nas redes sociais. Vejam, eu estou nas redes sociais, mas eu sou privado. Não quero responder a questões pessoais. Por quê? Porque eu não quero que ninguém saiba nada da minha vida pessoal. Porque é pessoal. Não sei quem me está assistindo. Não sei quem está rezando pela minha queda. As pessoas estão me observando porque me amam, mas as pessoas também estão me observando porque me odeiam. Eu estou ciente disso. E no final do dia, o mal olhado existe. Eu acredito nisso. Então não vou falar sobre coisas que eu quero realizar antes de serem realizadas, sabem? Eu vou mostrar a vocês que estou conseguindo e estou fazendo isso, mas não vou falar sobre isso antes de acontecer. E é por isso que muito da razão que vocês não estão conseguindo é porque falam demais e fazem menos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Estou dizendo que vocês não gostam de si mesmos, criam outra versão, começam a se comportar como a outra versão de si mesmo. Começam a imaginar, descubra como é a melhor versão de si mesmo, como cheira, qual é a carreira, como é a paixão, qualquer coisa. Você sabe disso por si mesmo. Se não sabe, você vai descobrir. Eu amo vocês tanto. É insano como o jeito... Minha mídia social está crescendo, especialmente meu YouTube, porque eu amo o YouTube, porque realmente me dá uma conexão com vocês. Eu simplesmente amo muito isso e estou muito grato. Estou muito grato por vocês e eu juro, todas as noites antes de ir pra cama, eu rezo por vocês. Eu rezo para que todos que estão me assistindo e que desejam ter sucesso, tenham sucesso. E sei que vocês terão, mas não posso fazer isso por vocês. A única coisa que posso fazer é fornecer conteúdo a vocês e depois vocês têm que agir. Faça isso. Você sabe que eu não posso segurar a sua mão e ficar tipo, vamos lá, vamos fazer isso. Eu não posso. Eu gostaria de poder, mas eu não posso. Então, seja honesto consigo mesmo. Comece a se tornar a versão superior de si mesmo. Comece a agir como a versão superior de si mesmo. E você vai conseguir. Você realmente é. Eu amo muito os convidados. Muito obrigada por assistir. Escutem o meu podcast AEFA, Aprendendo Espiritualidade e Física Quântica na Adolescência, nas principais plataformas e inclusive nesse canal. Obrigada, gente!